Sejam todas as pessoas bem-vindas à cerimônia de posse do Ouvidor-Geral da Defensoria Pública da União. Apresentaremos agora vídeo institucional da Defensoria Pública da União. Esse é o nosso trabalho. Carregamos no nome a nossa missão: defender direitos e levar a justiça para quem mais precisa. Somos a Defensoria Pública da União. Somos uma instituição de proteção e promoção de direitos humanos. Estamos por todos os lugares do país, de norte a sul. Levamos a garantia de direitos aos cidadãos nas unidades da DPU em 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Esse trabalho árduo é realizado por mais de 690 defensores públicos federais. Somos mais. O nosso trabalho também é resultado do esforço de servidores, colaboradores e estagiários. Estamos unidos para proporcionar que pessoas com renda familiar de até R$ 2.000 tenham acesso à justiça. Vamos além, queremos ser melhores e mais efetivos. Queremos ampliar o atendimento à população e proporcionar condições de vida mais dignas para as pessoas vulnerabilizadas. Para cumprir nossa missão constitucional, estamos sempre em contato com a população que precisa exercer os direitos básicos. Por isso, faz parte do nosso dia a dia promover atendimentos nas áreas previdenciária, civil e criminal, por exemplo. Foi pensando nos idosos, crianças, refugiados, migrantes, mulheres vítimas de violência doméstica, pessoas em situação de rua e comunidades tradicionais que criamos os grupos de trabalho. É também por essas pessoas que diariamente proporcionamos educação e direitos nas redes sociais e no site da instituição. Queremos levar à população atendimento jurídico e promoção dos direitos humanos. Aqui na DPU, somos pessoas trabalhando com pessoas. Você tem só isso. Obrigada. Iniciando a parte solene deste evento, convido para compor o dispositivo de honra o senhor Defensor Público Geral Federal, em exercício e na condição de presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, representa todos os conselheiros natos e eleitos que conduziram o processo eleitoral para a escolha do Ouvidor-Geral da Defensoria Pública da União, doutor Fernando Mauro Barbosa de Oliveira Júnior. O senhor Corregedor-Geral da Defensoria Pública da União, doutor Fabiano Caetano Prestes. A senhora Defensora Nacional dos Direitos Humanos, doutora Carolina Soares Castelhano Lucena de Castro. A doutora Charlene da Silva Borges, secretária-geral de Articulação Institucional da Defensoria Pública da União.
A senhora secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, doutora Rita Cristina de Oliveira. A senhora vice-presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais, ANADEF, doutora Alessandra Wolff. A representante do Conselho Nacional de Ouvidoria das Defensorias Públicas, doutora Patrícia Almeida. O senhor ouvidor-geral, doutor Gleidson Renato Martins Dias, Tata Indade de Azambi. A Defensoria Pública da União é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-se de prestar assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita aos necessitados, conforme prevê nossa Carta Magna. A função do ouvidor-geral é de intermediar as relações entre os cidadãos e as demandas e os órgãos ou entidades aos quais pertencem, promovendo a qualidade da comunicação entre eles e a formação de laços de confiança e colaboração mútua. A posse do primeiro ouvidor-geral da Defensoria Pública da União representa um marco para essa instituição federal que detém a função ímpar de velar pelos direitos humanos, pelas liberdades públicas e pelos direitos fundamentais. Convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. O heróico dado retumbante, o sol da liberdade em raios fundidos, brilhou no céu da pátria nesse instante, se empenhou dessa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes, em teu seio, ó liberdade, desafiam nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, sonho intenso, raio vivo, de amor e de esperança agradece, sem ver o formoso céu e sorrindo, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velas forte pávido colosso, se vê o futuro espelho essa grandeza, terra dourada, entre outras miras do Brasil, rola a vergonha, os filhos desses histórias, os filhos do pátria, é o Brasil. Nesse momento, gostaríamos de mencionar as presenças do Dr. Leonardo Magalhães, defensor público federal, indicado pelo excelentíssimo presidente da República para o cargo de DPGE, a doutora Rivana Ricardi, diretora da ANADEF, Dr. Samuel Suaide, ouvidor-geral da OAB-DF, a doutora Mayra Leão, ouvidora adjunta e da mulher advogada da OAB-DF, o senhor Wanderson Pinheiro, do Movimento Negro Unificado, a senhora Nara Parreira, do Movimento Negro Unificado, o senhor Carlos Eduardo Paz, conselheiro eleito, a senhora Ângela Borges, corregedora do Tribunal Ética e Disciplina da OAB do Estado do Rio de Janeiro, a deputada federal pelo Rio Grande do Sul, senhora Reginete Bispo,
o senhor Azaf Lucas, da Educafro, representante do Frei Davi Santos, e agradecemos a presença de todas as pessoas, bem como de quem nos acompanha virtualmente por meio do canal da DPU no YouTube. Nesse momento, teremos pronunciamentos das autoridades da mesa, aos quais terão um tempo de 5 minutos de fala. Convidamos para o uso da palavra o senhor Defensor Público Federal em exercício, Dr. Fernando Mauro Barbosa de Oliveira Júnior. Bom dia a todas as pessoas presentes. Começo quebrando o protocolo e cumprimentando, primeiramente, a presença de tantas lideranças e representações dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada. Cumprimento também os colegas da mesa, especialmente nosso ouvidor-geral, Dr. Gleison. Muita sorte, meus parabéns. Aproveito também a oportunidade para cumprimentar o Dr. Leonardo, aprovado ontem no Senado Federal. Estávamos aguardando muito a sua vinda. Seja bem-vindo. Agradeço também a presença dos servidores, servidoras, dos conselheiros, conselheiras do nosso Conselho Superior, aos colegas defensores e defensoras, a nossa associação ANADEP também presente. Para a Defensoria, é uma honra, e mais do que isso, é uma obrigação estar de portas abertas à sociedade, para lhe servir sempre quando for demandada e necessária. A sociedade civil organizada e os movimentos sociais falam por si mesmos. Nós não somos, enquanto Defensoria, representantes automáticos de grupos vulnerabilizados. Passar em um concurso público não nos legitima a falar em nome de outros se não estivermos próximos dos movimentos sociais. Mas nós somos, por missão constitucional e institucional, responsáveis por promoção dos direitos humanos e por defesa dos interesses e direitos de pessoas e grupos vulnerabilizados em todos os graus, judicial e extrajudicialmente. Isso significa que é nosso dever nos colocarmos como aliados de dentro da burocracia estatal e atuar em sua defesa sempre que formos demandados ou que for necessário. A Defensoria Pública da União, ao dar posse ao ouvidor-geral, Dr. Gleison Renato, dá mais um passo nessa direção. Estamos caminhando nos últimos anos para nos tornar cada vez mais abertos, receptivos e à disposição da sociedade. O papel do ouvidor é central, pois atua como elo entre a Defensoria Pública e a sociedade, aproximando-nos ainda mais do nosso propósito principal, de tornar a justiça acessível a todos, sem exceção. O Dr. Gleison assume essa posição em um momento crucial, marcado por desafios sociais e jurídicos significativos. Há muito o que fazer, mas a sua experiência, dedicação e comprometimento com a promoção dos direitos humanos são garantias de que será um líder exemplar nessa jornada. A garantia de direitos não é um processo simples e nem é um presente que tenha sido dado graciosamente. É um fruto de um processo que não é sempre linear e nem necessariamente evolutivo. É marcado por idas e vindas, conquistas e derrotas. E essas lutas, essas conquistas, são fruto do trabalho da própria sociedade civil e dos movimentos sociais, que não fogem à luta e que atuam dentro e fora do Estado para consolidar os direitos humanos. A Defensoria Pública trabalha para ser uma aliada dos movimentos sociais de dentro do Estado, para que possa atuar conjuntamente com a sociedade civil. E eu estou certo que a ouvidoria vai ser uma força de convergência com a sociedade civil e nesse sentido. Ainda há um longo caminho a ser percorrido, mas a Defensoria Pública da União está orgulhosa por hoje terminar a primeira parte deste processo tão importante. Desejo boa sorte ao nosso ouvidor-geral e faço público e, em nome da instituição, de prestar todo o apoio necessário para o bom exercício do cargo. Muito obrigado.
Convidamos para o uso da palavra a senhora Defensora Nacional dos Direitos Humanos, doutora Carolina Soares Castelhano Lucena de Castro. Bem, bom dia. Primeiro eu queria cumprimentar todas e todos presentes. Eu vou pedir licença para ler um pouquinho aqui o que eu escrevi, porque estou comentando aqui com a Janene, se eu não me ater aqui ao que eu, de fato, já elaborei. Daqui a pouco eu vou estar falando sobre assuntos muito aleatórios. Então, eu vou pedir licença. Dizer, primeiramente, que é com muita alegria que eu participo desse dia histórico aqui na Defensoria Pública da União. Hoje, definitivamente, é um dia de celebração, um dia para a gente celebrar a chegada do nosso tão aguardado ouvidor-geral, do nosso ouvidor-geral, o senhor Gleidson Renato. Eu dou as boas-vindas a você, Gleidson, e desejo muita serenidade, muita força e muito sucesso nessa empreitada sua. Eu gostaria de lembrar, que a vitória hoje do Gleidson definitivamente é uma vitória dele, mas é uma vitória também da Defensoria Pública da União e definitivamente é uma vitória e é uma conquista de toda a sociedade. Como qualquer vitória, ela é definitivamente fruto de muita luta. E essa luta, eu tenho certeza que os movimentos sociais organizados tiveram um papel fundamental para que hoje a gente esteja aqui nesse momento de celebração. E além do papel dos movimentos sociais organizados, eu não posso também deixar de mencionar o papel determinante que diversos defensores públicos federais tiveram para que hoje Gleidson esteja aqui nesse palco sentado, recebendo aqui as nossas boas-vindas. Eu não posso deixar de citar, por exemplo, o papel fundamental que a minha colega Rita Cristina desempenhou, que a minha colega Ana Zago também desempenhou. Então, em nome de Rita, em nome de Ana, eu reverencio todos os defensores públicos federais que fizeram com que esse dia se tornasse possível. Eu gostaria também de dizer, Gleidson, sem querer me alongar, mas eu não posso deixar de dizer, que após 13 anos atuando enquanto defensora pública federal, e hoje podendo ter uma visão um pouco mais ampliada da Defensoria Pública da União, por estar na função que hoje ocupo, eu consigo observar com muita nitidez a necessidade de aprimorarmos nossos mecanismos de diálogo e efetiva integração da sociedade civil em nossas atuações institucionais. Necessidade que eu entendo que existe não apenas para o fortalecimento de princípios democráticos em nossa instituição, mas principalmente pelo aperfeiçoamento técnico que essa interação proporciona ao nosso trabalho e pela legitimidade que nos dá em nossas atuações. Eu gostaria, sem também querer me alongar muito, e já sinalizando que já me encaminho para a finalização da minha fala, mas eu gostaria de compartilhar uma experiência muito breve de uma situação vivenciada no dia de ontem, inclusive, e que eu tive a oportunidade de compartilhar na minha página de rede social pessoal, porque eu achei que era uma oportunidade importante para que os colegas e as pessoas que, de alguma forma, têm uma relação com a Defensoria Pública da União pudessem saber dessa experiência que eu tive a oportunidade de vivenciar ontem. Ontem eu estava aqui no prédio da Defensoria Pública da União e saí, como é da minha rotina, para almoçar. Eu costumo sair a pé para fazer isso, quando uma senhora, saindo do atendimento da Defensoria Pública da União, me parou na portaria do prédio da entrada da Defensoria Pública, perguntando se eu trabalhava aqui, nesse prédio. Eu respondi que sim, e perguntei se ela precisava de algo. Ela respondeu apenas que gostaria de agradecer o fato de ter conseguido se aposentar após décadas trabalhando como faxineira e já com seus 67 anos de idade. Dona Inácia me mostrou a carta de concessão de sua aposentadoria, com os valores atrasados depositados, e eu brinquei com ela que estava rica, e a gente riu disso. Disse que tinha certeza que ela merecia muito cada real que estava ali depositado, e que desejava a ela que fizesse bom uso desse valor. Ela agradeceu, com os olhos marejados de lágrima, isso de fato é verdade, e disse que agora poderia descansar depois de uma vida de muito trabalho. Dona Inácia Gleidson é uma dentre milhões de assistidos e potenciais assistidos e assistidas da Defensoria Pública da União.
Por um acaso, Dona Inácia falou comigo ontem na porta do prédio da Defensoria Pública da União. Mas nós, defensores, definitivamente não queremos e não podemos ouvir os nossos assistidos e assistidas por um acaso. A gente quer que Dona Inácia tenha a oportunidade de falar conosco aqui dentro da nossa instituição, e de fato ser ouvida. Que seus pleitos sejam levados em consideração em nossos planejamentos e ações. Tenho certeza que a nossa ouvidoria geral, com a sua chegada, será a porta de entrada para a concretização desse diálogo. Conte comigo, conte com todos os defensoras e defensoras regionais de direitos humanos para cumprir essa tão valiosa missão. Nós gostaríamos de registrar a presença da senhora Iagilda de Oxum, coordenadora geral de Liberdade Religiosa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Nesse momento, nós convidamos para o uso da fala a doutora Charlene da Silva Borges, secretária-geral de Articulação Institucional da Defensoria Pública da União. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Queria saudar, inicialmente, as pessoas que foram convidadas, dos movimentos sociais, da sociedade civil, estar aqui conosco. Hoje, numa quinta-feira muito especial, dia de Oxóssi, saúde da nossa ancestralidade. É muito feliz, estar aqui nesse momento representando a Defensoria Pública da União, representando a Secretaria-Geral de Articulação Institucional. E é deste lugar que eu falo, cumprimento e recebo o Dr. Gleidson, e com muita felicidade, porque eu vejo que, como a doutora Carolina disse, hoje é um dia histórico, é um passo à frente que nós estamos dando dentro da nossa missão de promoção de direitos humanos, de defesa de direitos humanos e também de defesa dos direitos individuais dos grupos sociais vulnerabilizados. Hoje é um passo histórico porque a presença da ouvidoria, ela materializa também o nosso dever de difusão e aproximação com a sociedade civil, com a dar vez e voz ao público vulnerável, dar vez e voz à comunidade, a porta de entrada da comunidade dentro da Defensoria Pública da União, que é uma instituição do sistema de justiça, e a gente sabe que dentro do sistema de justiça, sobretudo no âmbito federal, existe uma cultura elitizada, existe uma cultura distanciada da sociedade, É um sistema que é prevalentemente ocupado por pessoas brancas, com homens, com valores patriarcais, e existe toda uma necessidade realmente de movimentar essa estrutura, de mudar essa cultura, e isso parte de uma certa inserção dentro desse sistema, Então, pessoas como eu, ocupando espaço de poder de decisão, pessoas como o Dr. Gleidson, que agora está em um espaço, homem negro, que está em um espaço de poder de decisão dentro de uma instituição, um sistema de justiça, representa muito, é um passo muito importante, e por isso que eu celebro aqui o entusiasmo, e dentro da Secretaria-Geral de Articulação, que é uma área da nossa gestão, que está muito próxima dos movimentos sociais, da sociedade civil, da atuação de direitos humanos, nós temos dentro da nossa estrutura grupos de trabalhos voltados para a promoção de direitos humanos, para a proteção dos grupos vulnerabilizados. Nós vamos estar no front, A SGAI e a ouvidoria, junto com a DNDH, nós estaremos compondo ali o front de aproximação de defesa dos direitos humanos e cada vez mais abrir a porta da Defensoria Pública da União para a participação social, porque esse é um valor importante, eu acho que é um valor que vai determinar a nossa caminhada nos próximos anos, a aproximação com a sociedade, a participação social e a promoção dos direitos humanos. Então, assim, sou muito grata de estar aqui nesse dia, de participar desse momento histórico da Defensoria Pública, e dou as boas-vindas e agradeço a todos aqui também a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Convidamos nesse momento para fazer uso da fala a senhora vice-presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais, ANADEF, doutora Alessandra Wolff. Bom dia, senhoras e senhores. Em especial, bom dia, doutor Gleidson, sou ouvidor geral.
É com grande satisfação que nos reunimos hoje para celebrar essa posse. E esse momento é marcado por avanços significativos em nossa busca incessante por uma justiça mais inclusiva, mais democrática, mais acessível e comprometida com a promoção de direitos humanos. Nessa última década, a gente testemunhou o êxito da implementação do modelo de ouvidorias externas em diversas defensorias públicas estaduais. É um processo que democratizou o acesso à justiça, ampliou a participação popular e fortaleceu as parcerias entre defensorias e comunidade. Hoje damos mais um passo crucial com a criação da ouvidoria externa na DPU, um instrumento participativo que contribuirá com a eficiência e transparência da gestão, que vai além de uma abordagem correcional, como a corregedoria. A ouvidoria externa, alinhada aos princípios da equidade social e defesa dos direitos do cidadão, não é apenas uma necessidade jurídica, mas é uma ferramenta vital para ampliar o cunho democrático da defensoria pública. É essencial garantir que essas estruturas sejam verdadeiramente representativas da sociedade civil, promovendo valores como transparência, controle social e prestação de contas. O modelo da ouvidoria externa, mesmo sendo relativamente recente, já demonstrou ser eficaz e capaz de fortalecer as defensorias públicas. A implementação da ouvidoria promove a ampliação da democracia participativa dentro das instituições públicas e o papel da ouvidoria ele é muito específico. É um instrumento de abertura ao diálogo com a sociedade. É um espaço de interlocução direta que contribui para transformar a defensoria pública em um agente da democracia, dar voz aos grupos sociais vulnerabilizados. A ouvidoria externa, ao invés de ser vista como uma necessidade burocrática, deve ser encarada como um agente facilitador na construção de uma gestão mais democrática e eficiente. Isso garante que a instituição cumpra sua vocação constitucional de ser um instrumento do regime democrático. A ouvidoria externa é a garantia que a defensoria pública nunca perderá sua essência de representar e atender às legítimas expectativas sociais, contribuindo para uma verdadeira emancipação cidadã. Ao nosso ouvidor geral, expressamos nossos votos de sucesso, acreditamos que a sua atuação será fundamental para o fortalecimento da defensoria pública da União, consolidando uma instituição de defesa dos princípios democráticos e promotora incansável da justiça e dos direitos humanos. Parabéns e obrigada a todos. Convidamos nesse momento para fazer uso da fala a representante do Conselho Nacional de Ouvidorias das Defensorias Públicas e ouvidora da Defensoria Pública do Distrito Federal, doutora Patrícia Almeida. Bom dia a todos, todas e todos. Gente, eu estou muito emocionada hoje. Por que eu estou emocionada? Eu estou representando o Conselho Nacional das Ouvidorias das Defensorias do Brasil, que hoje a gente completa 17 ouvidorias externas. A gente, enquanto conselho, a gente veio muito aqui na DPU falar da importância do povo estar dentro da instituição DPU. Vocês vão perceber a diferença de uma atuação de uma ouvidoria externa dentro dessa instituição. Primeiro, quero cumprimentar a mesa na pessoa do nosso colega, agora, o ouvidor Gleidson. Muito bem-vindo, Gleidson, ao nosso grupo. Em nome do Conselho Nacional das Ouvidorias da Defensoria Pública, quero saudar aqui o nosso DPG, né, pela escolha, né, de adentrar a DPU uma ouvidoria externa. A sociedade civil fazendo parte da instituição que é o acesso à justiça. Eu estou emocionada de ver esse auditório cheio de pessoas pretas, empoderadas, das minorias aqui dentro, gente. Não tem nada aí. Dizer para vocês que essa ouvidoria, gente, ela foi muito desejada, foi muito sonhada por todos nós, principalmente pela sociedade civil, pois sabemos a importância das ouvidorias externas no fortalecimento da defensoria pública e na defensoria pública da União como um todo. E sabemos que a gente, enquanto ouvidor externo, fazemos essa ponte, esse elo entre a sociedade civil e a instituição. Então, dizer para você, Bruno, que você vai fazer história. É marco aqui, hein? Está gravado.
fazer história de uma Defensoria Pública da União, e você tem um caminho muito difícil, muito árduo, porque você vai representar a DPU nacionalmente, diferente da nossa, que é em cada estado, e aqui eu representando o Distrito Federal. A gente precisa, Bruno, se unir com os movimentos, com a sociedade civil organizada, porque a gente precisa pintar de verde o Brasil inteiro. O Brasil inteiro precisa saber que existe a DPU, que existe uma defensoria, que nós somos criadas para dar acesso à justiça aos menos favorecidos, aqueles que não têm voz, aqueles que não têm vez. E somos nós, ouvidores externos, que fazemos isso todos os dias. Eu tenho milhares de exemplos aqui na Defensoria Pública do Distrito Federal, que se não fosse uma atuação combatente da ouvidoria externa, esse assistido não tinha vez e não tinha voz. Por isso, a minha fala tão emocionada aqui dentro desse auditório da Defensoria Pública da União. A gente vai, no território, escutar quem nós representamos. Então, por isso, essa importância, esse marco da ouvidoria externa da Defensoria Pública da União. Precisamos, gente, só voltando aqui, eu me perdi um pouco, muita emoção. Eu, como ouvidora externa da Defensoria Pública, gente, a gente sabe aqui que a gente implantou muitas coisas dentro da Defensoria, que eu tenho a Rivana, né, como uma pessoa que a gente admira muito, que a ANADEP é muito parceira das ouvidorias. E a gente faz aqui também no Distrito Federal, e você vai perceber isso, Bruno, enquanto atuação... Bruno, não, perdão. Gleison, perdão, gente. Enquanto atuação aqui, quando a gente consegue entrar em assuntos que a DPU, na sua atuação jurídica, não tem. Eu trouxe aqui para vocês verem, até para presentear o Bruno. Aqui, nossa, emoção. Gente, é o seguinte, é porque eu não gente, é o seguinte, esse seminário aqui, só para avisar vocês, para que todos tenham ciência, a Defensoria do Distrito Federal ela tem 10 anos e ela nunca tinha falado de racismo. E foi uma ouvidoria externa que iniciou no ano passado o primeiro seminário de racismo. É estrutural. É estrutural e a gente precisa começar a combater. A gente precisa começar a combater. Já está tão tarde demais. E aí a gente fez no ano passado o primeiro. Esse ano a gente fez o segundo. A gente já tem dentro da instituição um laboratório virtual, onde nós temos estudantes pretos e pardos. Ação afirmativa dentro da Defensoria Pública do Distrito Federal. Fizemos o censo demográfico. Fizemos audiência pública sobre as cotas. Gente, e mandamos a cota. O DPG assinou as cotas. Está nas câmaras legislativas do Distrito Federal. Se preocupa com as suas minorias. E aqui, Gleison, eu quero também deixar aqui para vocês, gente, que é muita questão. O nosso primeiro dicionário de letramento racial, construído pela Ouvidoria da Defensoria Pública do Distrito Federal, junto com a Universidade de Brasília e diversos parceiros, o nosso Núcleo de Direitos Humanos e o nosso Psicossocial, onde a gente fez um lançamento. E a gente fez um lançamento em dezembro, foi para dizer que a gente não combate racismo só no mês de novembro, a gente combate racismo todos os dias, durante todo o ano. Então, eu quero desejar aqui, Cleide, que a voz, a ouvidoria, é um lema nosso do Conselho Nacional. Ouvidoria é a voz do povo na defensoria. Vocês vão perceber o quanto essa Defensoria da União vai se fortalecer e vai aprimorar os seus atendimentos baseados na ouvidoria combatente externa e de qualidade. Desejo todo o sucesso do mundo. Conte com o nosso Conselho Nacional de Ouvidorias. Aqui eu falo em nome da nossa presidenta Norma, ouvidora do Pará, uma aguerrida do Pará. E quero dizer para vocês que contem com todas as ouvidorias externas e que a gente complete, né? Todas as defensorias tenham ouvidoria externa para a gente perceber essa atuação e fazer, de fato, o povo dentro da instituição. Porque no sistema de justiça, a Defensoria Pública é a única que possui o ouvidor externo. Então, é a gente fazendo parte da nossa história. Muito obrigada.
Eu quero. Terceiro seminário já no ano que vem, gente. Senhoras e senhores, faremos agora uma breve leitura do currículo de Gleidson Renato Martins Dias. Nome civil, Gleidson Renato Martins Dias. Nome de reafricanização indígena, Tata Indaji Dia Zambi. É doutorando em Direito pela Unicinos, bolsista CAPES, mestre em Direito pela Unicinos, especialista em Direito Público pelo IDC, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC Rio Grande do Sul, organizador e coautor do livro Heteroidentificação e Cotas Raciais, Dúvidas, Metodologias e Procedimentos. É Tata Cambondo, da comunidade de matriz africana Inzo Tumbesi, é filiada ao MNU, Movimento Negro Unificado, membro da coordenação nacional do MNU 2018-2022, é membro da direção do Instituto Latino-Americano de Tradições Bantu, Ilabantu, é conselheiro do IAJ, Instituto de Acesso à Justiça, foi assessor especial de Direitos Humanos e Fundamentais do Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, de 2020 a 2022, foi assessor da Comissão de Direitos Humanos da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul entre 2010 e 2014, elaborou o decreto estadual número 52.223 de 2014, que regulamentava o sistema de cotas raciais no serviço público do Estado do Rio Grande do Sul. Coordenou, representando a PGR Rio Grande do Sul, CDH, grupo de trabalho para instituir plano estadual de implementação das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, para o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e dos povos indígenas, conforme preconizou o decreto estadual número 50.725, de 9 de outubro de 2013, coordenou o grupo de trabalho a convite do desembargador Rui Portanova, que criou o anteprojeto para cotas raciais no Judiciário Gaúcho, e participou da comissão que apresentou proposta de método e sistema para a criação de comissão de verificação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesse momento, nós convidamos para o uso da palavra o senhor ouvidor-geral, Dr. Gleidson Renato Martins, Tata Indaji Dia Zambi. Bom dia, companheiros, companheiras. Bom dia a todos e todas que estão aqui conosco, nos escutam. Quero saudar a mesa, aqui na pessoa do Dr. Fernando, foi um parceiro paciencioso para que a gente conseguisse chegar a esse dia. Parabenizar e saudar todos e todas na mesa. Minha companheira é a amiga Rita, de longa data. Quero agradecer a presença da minha liderança maior, companheira deputada federal Reginete Bispo, conselheira, toda mulher que entra para a história por conseguir ser a relatora do, finalmente, feriado do 20 de novembro. Obrigado, deputado. Quero agradecer a Tateto Zazi, agradecer a Cavum, agradecer a Quitemo, agradecer a Xangô, a Bela, e a Tempo. Digo que, para nós do Candomblé de Angola, o tempo, né, mãe? Sua bênção. O tempo é um orixá, uma divindade. O Gilberto Gil já cantou Tempo Rei, Caetano Veloso já também cantou sobre o tempo, porque o tempo, ninguém segura o tempo. Tem uma máxima, que a gente diz, perguntaram para o tempo quanto tempo tem, o tempo respondeu para o tempo, que só o tempo sabe o tempo que o tempo tem, usar tempo.
Porque tempo é isso, o tempo a gente não regula, e teve essas discussões, inclusive, doutor Leonardo, para ser tempo de ter não só o primeiro ouvidor, que é negro, como o primeiro defensor federal geral negro. Então, nós temos... Quero agradecer também, inicialmente, aqui aos meus pais, Glaci Martins Dias, Luiz Renato Carlos Dias, que, como não assaltaram um trem, não puderam estar aqui presente, que a passagem estava muito cara. Beijo, meus amores. Quero saudar minhas irmãs, Dona Simone Martins Dias, Dona Ciara Martins Dias, meus afilhados, minhas afilhadas. Saudar a memória dos meus avós maternos, Justina Farias Martins, Arcelino Braz Martins, meus avós paternos, Terci Paranhos, Terezinha Paranhos, e ainda a minha bisavó paterna, Vó Delfina. Espero que a senhora esteja vendo, Ló. A senhora tinha muita razão. Quero agradecer também a Helena Vilar, minha companheira, professora, para que eu consiga deixar de ser machista e parceira na luta antirracial, antirracista. Os meus amigos, nós estamos juntos e mais de 5 anos, com muitas conquistas, com muitas derrotas, porque somos ambos militantes de direitos humanos e sabe que no Brasil ser militante de direitos humanos e fundamentais não é fácil. E diziam que no dia 2 de fevereiro, nossos amigos em comum nunca tinham visto, dia da eleição, da ouvidoria, nunca tinham visto a Helena tão feliz, tão radiante e tão emocionada. Então, que bom que conseguisse vir, não estaria pleno se tu não estivesse aqui comigo. Quero saudar, agradecer ao meu Tata de Kiss, que está me acompanhando, Benção Maculinho, meu pai, Tata Valdeci. Agradecer o apoio do movimento Denunificado, meu irmão. Orgulho dessa entidade. Agradecer a JD, Associação de Juízes para a Democracia, a qual essas 2 entidades nacionais me apoiaram inicialmente, que deram a honra e a alegria de apoiar a nossa candidatura. A JD tem sido parceira, tem tocado na luta contra o racismo. Agradeço a amizade, confiança de pessoas como o doutor Eugênio Terra, o desembargador Rui Portanova, a doutora Cláudia Gadi, os quais estiveram à frente da JD na construção dessa candidatura. Destaco também o apoio de alguns companheiros desde sempre, o doutor César Delio, que foi a primeira pessoa que me ligou para ver se eu aceitaria concorrer novamente ao cargo de ouvidor. A doutora Júlia Schimmer, a doutora Jusemar, o doutor Sr. Jardim, o doutor Claudio Henrique Kuiper, a doutora Maria Conceição Lopes Fontoura, companheira Ieda Leal, tantas e tantas outras que impulsionaram para que a gente pudesse aceitar o desafio de concorrer nesse Brasil continental à vaga de ouvidor geral. Quero agradecer o apoio do voto da ECOREC, Instituto de Assessoria às Comunidades Remanescentes de Quilombo, o qual, um dia antes da votação para a lista tríplice, eu recebi, então, a ligação do companheiro Bira Toledo, me avisando que havia um deliberado que um dos 3 votos aos quais tinha o direito, o voto era na nossa candidatura. Assim, quero agradecer o voto da confiança de outras entidades e organizações que, mesmo sem nos conhecer, mesmo sem entrar em contato, aceitaram esta proposta e me deram a honra do voto, fazendo que eu ficasse nessa lista tríplice. Preciso agradecer também os defensores e as defensoras que organizaram este pleito de forma estritamente transparente e justa. Agradeço imensamente o Conselho Superior da Defensoria Pública, da União pela acolhida, pela confiança e pelo voto depositado em nossa candidatura. Em especial, quero agradecer a doutora Daniela Osório, a primeira conselheira a qual eu faço contato, 1 ou 2 dias antes, inclusive da eleição, ao doutor Carlos Paz, ao doutor Edson Marques, que, inclusive, foram lá no Rio Grande do Sul falar com o governo do Estado, na tentativa, mas logo isso depois da eleição, mas que também estavam trabalhando muito junto para que a gente conseguisse efetivar, então, o dia de hoje. Outro agradecimento muito especial à doutora Ângela Borges. A doutora Ângela Borges, ela estava comigo na lista tríplice, foi a única candidata, doutora, que ligou depois para nos parabenizar e nos colocar à disposição. Não só se colocou à disposição,
mas a doutora Laís também mostrou parceria em não admitir uma tese totalmente equivocada apresentada por uma outra candidatura, e assinou um manifesto de repúdio e pedido a imediata anulação do ouvidor ouvidor geral democraticamente eleito. Assim, também preciso agradecer a companheira Viviane Balbuglio, do estado de São Paulo, a qual eu não conheço pessoalmente, que, sem me conhecer, entrou em contato e deu um manifesto de repúdio contra a tese democrática apresentada pela candidatura vencida. Viviane liderou a lista, acumulou dezenas e dezenas de entidades, inclusive entidades que não haviam votado na nossa candidatura. Vai também o nosso muito obrigado. Sendo assim, excelências, senhoras, senhores, companheiros, companheiras, amigos e amigas, Sueli, Luísa, a Defensoria Pública da União entra para a história nesse 14 de março de 2023, por várias razões importantíssimas, mas eu queria destacar uma ou duas. A primeira razão é, logicamente, por finalmente instituir sua ouvidoria geral, vontade sonhada por muitas pessoas e materializada no dia de hoje. Uma ouvidoria geral externa, que terá a função de ouvir as necessidades da sociedade, dos usuários, servidores, servidoras, dos assistidos, assistidas, e dos defensores e defensoras federais. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que lutaram muito para que a ouvidoria geral passasse de um sonho para uma realidade. É um marco histórico que contribuirá e muito para a efetivação do acesso à justiça. Outro fato que eu acho interessante, queria destacar, é a escolha, ou seja, o ouvidor escolhido, no primeiro momento pela sociedade civil, na composição da lista tríplice, e depois pela grande Conselho Superior da Defensoria Pública. Ser o primeiro ouvidor geral é motivo de muito orgulho, porém aumenta de forma gigantesca a responsabilidade. No entanto, quando eu destaco como histórico interessante a escolha deste ouvidor, não é um destaque egocêntrico, individualista ou meritocrático. Falo da representatividade desta escolha, pois não venho só. Trago muitos e muitas comigo. Essa pele negra traz a ancestralidade e a resistência, pois somos descendentes daqueles e daquelas que a escravização não conseguiu matar. Trago comigo os ensinamentos de Zumbi, de Gangazumba, de Nelson Mandela, de Malcolm X, de Marisa, de Teresa Caritere, de Luísa Marim. Somos herdeiros e herdeiras da força e da esperteza de Chica da Silva, da sabedoria e coragem de Rainha Nzinga, da resistência e liderança de Steve Biko, da terminação e bravura dos lanceiros negros, da ousadia e fibra de João Cândido, da herança revolucionária dos jacobinos negros do Haiti, do seu líder Túlio Jean-Jacques Dessalines, da intelectualidade e competência de Lélia Gonzalez e da nossa querida Luísa Bairros, deputada regente bispo. Então, eu não venho só para essa ouvidoria. Trago comigo a xenofilia do Quilombo dos Palmares, onde moravam homens e mulheres, negros e brancos, e indígenas de forma justa, igualitária e fraterna. Eu não venho só, pois pulso em mim a epistemologia dos terreiros do candomblé, da Umbanda, do Batuque, de todas as religiões de matriz africana. Pulsa da mesma forma o respeito por todas as religiões, a defesa pelo direito de não ter religião e a luta incansável contra a intolerância religiosa e o racismo religioso para que se concretize um dia a laicidade do Estado, pressuposto constitucional ainda em disputa. Eu não venho só. Junto ao meu corpo negro, desumanizado pelo racismo colonialista, trago os pretos velhos e as pretas velhas. Trago os operários e as operárias, as empregadas domésticas, as babás, a periferia, as favelas e as vilas, companheiros da Educaf. Acho que é. Beleza, aqui o nosso auditório. Trago junto os corpos pretos que a tal bala perdida sempre age. Trago a preferência na abordagem policial. E, acima de tudo, trago a resistência e resiliência. Trago Esperança Garcia, primeira advogada do Brasil. Trago Luiz Gama, o maior jurista que o Brasil já teve e terá. Eu não venho só. Eu não venho só. Eu não venho só. E não vir sozinho
é, do meu ponto de vista, o grande destaque dessa escolha consciente do Conselho Superior da Defensoria Pública da União. Entre tantos e outros homens e pessoas também capacitadas que buscaram esse cargo. Vejamos, no dia 22 de novembro deste ano, lembrávamos 113 anos da Revolta da Chibata. Como todos sabem, a Revolta da Chibata, ocorrida entre 22 a 27 de novembro de 1910, deu fim às atrocidades racistas da Marinha do Brasil. E quando falamos da Marinha do Brasil, falamos do Estado, falamos da então jovem República. A revolta denunciava os baixíssimos salários, as péssimas condições de trabalho, os castigos corporais. É isto. Isso em 22 anos após o fim da escravização, 20 anos depois da derrubada da monarquia e da instauração da República, o Estado, a Marinha do Brasil e a República lenhava os corpos dos marinheiros, todos negros, achibatadas. No dia 16 de novembro de 1910, o marinheiro Marcelino Rodrigues Mendes recebeu 250 chibatadas. Mas veio a óbito, o que fez com que os marinheiros se revoltassem, liderados por, então, João Cândido Felisberto, mais conhecido como João Cândido, e Almirante Negro, título utilizado na música Mestre Sala dos Mares, composição de João Bosco e Aldir Blanc. Mas veja bem, o Mestre Sala dos Mares foi vetado pela ditadura militar. Foi censurado. E sabem por que o Mestre Sala dos Mares foi censurado? A resposta é mais interessante ainda para o nosso dia de hoje. Foi censurado pelo título Almirante Negro, que, segundo a ditadura, incitaria a população negra a ter cargos de poder. Por esse motivo, eles agiam na canta, que nós conhecemos, o navegante negro, ao invés de almirante negro. Então vejamos bem, senhoras e senhores. Há 113 anos, a República chicoteava os seus marinheiros negros. Em 1970, o regime de exceção da ditadura obrigava a mudar a letra, para que não pegava bem pelo almirante negro. E hoje, toma posse no honrado cargo de ouvidor-geral de uma das instituições mais importantes para a democracia, não só um homem negro, na pele, mas negro na essência, negro na luta pelos direitos humanos e fundamentais. Foi uma escolha consciente desse Conselho Superior indicar como primeiro ouvidor não só um homem negro, mas um homem negro de terreiro, um homem negro militante do movimento negro, um homem negro pesquisador do direito dos racismos e antirracismo do direito. Esta escolha, excelências, me enche de orgulho e mostra, no meu ponto de vista, a prioridade que a Defensoria Pública da União quer dar para esta ouvidoria. Um ouvido negro que entenda a necessidade da interseccionalidade de classe, raça, gênero, orientação e identidade sexual. Aqui estou e aqui estamos. A seção 4 da Constituição Federal de 1988, no seu artigo 134, positiva que a Defensoria Pública é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumprindo-lhe, como expressão, instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa de todos os graus judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos, na forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição. Já o artigo 1º da resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, número 59, de 8 de maio de 2012, afirma que a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública da União tem por finalidade fortalecer a cidadania e elevar continuamente os padrões de transparência, presteza e qualidade dos serviços prestados pela instituição. É, portanto, o papel da ouvidoria aprimorar o acesso à justiça. Porém, é necessário, portanto, analisar essas expressões separadas e depois unidas. Isto é, o que se entende por acesso, o que se entende por justiça e o que se entende por acesso à justiça. Pensemos de forma ilustrativa. Imaginemos um prédio lindo, robusto, com vários mármores, portas gigantescas, escadas bem produzidas. Este prédio, tipo os palácios de justiça, dá, em certa medida, acesso para o público ao qual ele fora construído. No entanto, se este lindo prédio não pensar nas pessoas cegas e cadeirantes, por exemplo,
este público terá, no mínimo, muitas dificuldades para acessá-lo. Ou seja, o prédio está lá, as portas estão abertas, mas ele não foi pensado para uma parte da população. O acesso universal é inexistente, inconcluso. Na realidade, o acesso, a forma de acesso privilegia um determinado público, dificultando e até mesmo impedindo o acesso de determinadas pessoas. Alguém poderia dizer, mas é só se esforçar, trazer alguém para ajudar com a cadeira de rodas ou a falta de sinalização para as pessoas cegas, pois o prédio ali está, basta acessá-lo. No entanto, um grupo terá fácil acesso e o outro uma dificuldade enorme para acessá-lo, além de depender da boa vontade de terceiros. O que eu estou dizendo com esse exercício mental é que precisamos discutir, estudar e principalmente aprimorar o conceito de acesso e principalmente o conceito de acesso à justiça. Do outro lado, temos, por óbvio, o termo justiça, ou seja, nada mais complexo em si, nada mais disputado e deturpado em todos os tempos do que o conceito de justiça. Eu costumo dizer que a justiça nua e crua só é plena em Xangô ou em Zaze, divindades de matriz africana do povo Yorubá e Banto, respectivamente. A nós, meros mortais, a justiça nua e crua é algo inatingível, mas podemos e devemos buscar a justiça humanamente e institucionalmente possível. Ora, excelências, senhoras, senhores, o símbolo da justiça é uma mulher branca e com os olhos cobertos. A famosa frase, a justiça é cega. Para uma justiça possível, precisamos que a moça branca e cega que simboliza a justiça comece a enxergar, para assim se envergonhar com a sua condescendência com o capital, com o latifúndio, com os banqueiros, com o mercado, com o colonialismo, com o racismo, com o machismo e com a misoginia. A justiça como está posta, precisa rever a sua parceria e condescendência com o encarceramento da juventude negra, com a política racista e classista de segurança pública que permite caveirão nas favelas enquanto os arsenais de armas são encontrados em condomínios de luxo. A moça branca com os olhos vendados precisa entender a hipocrisia, o racismo e a porofobia da política de drogas do país. Assim como precisa ver as várias violências que as pessoas mais pobres e possuídas são vítimas diuturnamente em nome da ordem. Ela precisa entender que o mandamento constitucional de inviolabilidade do domicílio não tem eficácia nas quebradas, nas vilas, nas favelas, pois lá, nas comunidades, é pé na porta, esculacho o tempo todo o tempo. Uma justiça branca com os olhos vendados faz o que fez ontem o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que decidiu no dia 13 que os policiais militares não são obrigados a usar câmeras corporais em operações que tenham como objetivo responder a ataques sofridos contra agentes de força de segurança do Estado. Ora, isso é trágico, não é cega, se esconde em vários momentos no véu de uma pseudo-cegueira para ser condescendente com o tal estado de coisas inconstitucionais, o qual existe somente para pessoas negras e pessoas pobres. A polícia brasileira é a que mais mata e é a que mais morre em confronto. É assustador que a justiça, da forma como ela é compreendida, encontre argumentos para dificultar o uso de câmeras corporais, instrumento que já mostrou eficácia na diminuição de violência e de mortes por parte da polícia. A concepção de justiça, do direito e dos direitos precisam, portanto, serem repensados e aprimorados, pois foram concebidos pelo que denomina de branco-normatividade jurídica, um direito pensado a partir tão somente de Europa, como se não houvesse formas de direito dos povos indígenas e africanos, ensinado quase que exclusivamente por pessoas brancas, aprendido quase que exclusivamente por pessoas brancas e materializado num sistema de justiça essencialmente e maciçamente branco. A justiça tem sido monocultural, monoepistemológica, monoclassista e principalmente monocromática, haja vista que mesmo masculina é essencialmente branca na cor e na essência. Boaventura, por sua vez, a partir do que denomina de ontologia das ausências, algo com miopia epistemológica totalitarista, adverte para que tenhamos um real pluralismo epistemológico
inclusive, é necessário superar a razão arrogante, a razão metonímica e a razão proléptica. Enquanto a razão arrogante é aquela que olha para si mesma. Enquanto a razão metonímica que se vê como a única forma de racionalidade. Enquanto a razão prolética é aquela que se aplica, que não consegue pensar no futuro porque pensa que é em si mesmo, e assim se basta. Entender o racismo na criação, concepção, produção, criação e materialização do direito é entender o que Charles Mills chama de contrato racial. É entender o caráter machista e misógino da modernidade e entender o que Caroline Petterman chama de contrato sexual. É compreender que o iluminismo e a Era das Luzes foi, em grande parte, um golpe epistemológico, cultural, racista e misógino. Para avançar o conceito de acesso à justiça, precisamos fazer um novo contrato. O contrato social, que na verdade é racial, não serve mais. No entanto, ainda estamos bebendo da fonte de iluministas, todos enormemente racistas. Kant disse, no livro Das Diferenças das Raças, que o calor úmido geralmente preferencial ao crescimento robusto dos animais, em resumo, surge das condições, o negro é bem adaptado ao seu clima, ou seja, forte, carnudo e ágil, mas sob um amplo cuidado de sua terra, preguiçoso, mole e displicente. E nós ainda bebemos em Kant. Em observações sobre o sentido do belo e sublime, afirmou: os negros da África não possuem por natureza nenhum sentimento que se eleve acima do ridículo. Tão essencial é a diferença entre essas duas raças, humanos brancos, que parece ser tão grande em relação às capacidades mentais quanto as diferenças de cor. Os negros são muito vaidosos, mas a sua própria maneira e tão matriciadores que se deve dispersá-los a pauladas. Hegel, lido e amado por quase todos nós, eu depois comecei a ter problemas, vai dizer o seguinte no livro Filosofia do Espírito Subjetivo, de 1865, que o negro não progride para a diferença, não progride para o pensamento, para um fim universal que se torna o elemento determinante para a ação do indivíduo. Portanto, eles, em geral, são desprovidos de pensamento. E Montesquieu, o camarada da separação dos poderes. No próprio livro Espírito das Leis, lá no capítulo 5, ele tem da escravidão dos negros. E abre aspas, ele vai dizer o seguinte: se eu tivesse que defender o direito que tivemos em tornar os escravos negros, eis o que eu diria. Aqueles que se trata são pretos, dos pés à cabeça, e têm o nariz tão achatado que é quase impossível ter pena deles. Não podemos convencer que Deus, que é um ser muito sábio, tenha posto uma alma, principalmente uma alma boa, num corpo todo preto. Isso está no Espírito das Leis, livro citado em todas as faculdades de Direito do Brasil. Ora, o problema, amigos e amigas, é que esses pensadores extremamente racistas cunharam o conceito de modernidade, de Estado, de direito e de justiça. Precisamos repactuar para avançarmos sobre uma ótica antirracista, antissexista e anti-LGBT-fóbica. Portanto, esta ouvidoria irá concentrar esforços para um permanente e profundo debate sobre democracia representativa, direito, justiça e acesso à justiça numa ótica contra-hegemônica. A ouvidoria geral irá construir, juntamente com a sociedade civil, as articulações necessárias para o aperfeiçoamento da própria Defensoria Pública da União. Pois uma instituição que tem o dever constitucional de promover os direitos humanos precisa de uma estrutura que dê conta de tal demanda. Não há acesso à justiça para os mais necessários com um poder judiciário forte, com um Ministério Público forte e com uma defensoria sem os mesmos recursos, pessoal e orçamento. Não parece democrático que quem julgue e quem acuse esteja melhor estruturado do que quem defenda os direitos humanos fundamentais e os direitos transindividuais. Repito, acesso à justiça, mas qual tipo de acesso? Para responder essas perguntas e outras questões, esta ouvidoria irá fazer audiências públicas, regionais e nacional, conferências regional e nacional, para que a sociedade, os defensores e defensoras federais, os servidores e servidoras, o sistema de justiça, as entidades de direitos humanos e fundamentais, e principalmente os assistidos e assistidas, possam nos ajudar a responder e encontrar caminhos. A superação da branco-normatividade jurídica e da hermenêutica da branquitude é o norte programático por nós a ser percorrido. Pois é somente com olhares antirracistas interseccional de classe, raça e gênero, orientação e identidade sexual, que poderemos construir outros olhares, outras práticas
e, por conseguinte, outros resultados. Por exemplo, 2023, o mundo comemora acertadamente os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não irei me concentrar na óbvia e necessária defesa desse instituto, bem como na necessidade de todos e todas. Nós construímos no Brasil e no mundo o respeito aos direitos humanos fundamentais, tão vilipendiados, inclusive, e de forma controversa pelo próprio Estado. Quero chamar-lhes para outro ponto de vista, outro olhar. Vou olhar tanto que me perdi. Outro olhar. Um olhar que supere a visão branco-normativa presente, inclusive, na esquerda e nas pessoas progressistas. E que entenda a necessidade de outros olhares, o que chama de hermenêutica jurídica antirracista. Pois bem, eu me refiro a olhares sobre direitos humanos. Este olhar, este clamor, este desabafo, essa denúncia, foram escritas já em 1978, Tantão. Dentro do Carandiru, meu companheiro Menino. Sim, me refiro à criação do próprio, então, Movimento Negro contra a Discriminação Racial, hoje Menino. Permitam que eu leia a carta sobre direitos humanos, escrita em 1978, dentro do Carandiru. Nós, netos de zumbi, presos na detenção, assim pensamos e assim escrevemos a vocês, irmãos, também netos de zumbi. Casa de Detenção de São Paulo, do fundo do grotão, do exílio, levamos nosso sussurro a agigantar o brado de luta, liberdade, dado pelo movimento unificado contra a discriminação racial. Nós, presidiários brasileiros, contamos com o nosso grupo unificado contra a discriminação racial. E aqui estamos, no lodo do submundo, mas dispostos a dar nossos corpos e mentes para a ação de luta, denunciar também a discriminação dentro do sistema judiciário, aqui no maior presídio da América do Sul. Quando fala-se em direitos humanos, é necessário ver com quem se fala, porque cada qual compreende segundo as suas necessidades. Aqui no presídio, não se pode falar muito nisso, pois somos logo motivo de chacotas. Nós, do grupo afro-brasileiro denominados Netos de Zumbi, sabemos que há, mas não sabemos onde nem como se fazer ouvir em tal direitos humanos. Creio, inclusive, que direitos humanos não passa de um tema promocional, que tem estado em foco atualmente em todos os setores filantrópicos, públicos e particulares. Contudo, nós aqui não temos senão temas, reuniões, e, pelo visto, não passa mesmo daí. Os homens que propagam são os primeiros a violá-los. Ele vem pelo mundo afora ricocheando, estragando-se dentro dos palácios governamentais. Nós, presos, para dizer a verdade, não vemos chegar. Não sentimos passar aqui onde vivemos e nem sabemos ao certo se este tal direito humano é símbolo da mentira, da verdade ou da hipocrisia, porque da liberdade nós sabemos que não é. Se existe, é um bicho que sempre nos tem mordido, ou é um Deus ao qual ninguém jamais orou. Agora desperta em nós uma curiosidade de homens negros e ignorantes. Queremos saber o que são esses tais direitos humanos? Também tem o seguinte: se for algo do qual dependeremos da sociedade branca para nos conscientizar, algo que se consiga com docilidade, dissermos, não apresente. Já estamos fartos de palavras demagógicas. Por isso somos um grupo, por isso gritamos sem cessar: somos negros, somos netos de zumbi, e vovô ficaria triste se nós nos empregássemos sem luta. Grupo de presidiários afro-brasileiros, netos de zumbi, julho de 1978, carta escrita dentro do Carandiru, em apoio à criação do Movimento Negro Unificado. Vejam quantas verdades, amigos e amigas, e o quanto caminhamos pouco, pois suas reivindicações ainda são vergonhosamente atuais. Portanto, posso lhe garantir que a ouvidoria não irá medir esforços para o aprimoramento dos conceitos de democracia, representatividade, direito, justiça e acesso à justiça. Não de forma individualista, mas de forma coletiva, porque, como já afirmei, eu não venho só. Por fim, permito falar rapidamente da minha digena, Iá.
Sabe que nós, os seres humanos, nós somos muito arrogantes e, ao mesmo tempo, frágeis. Notem, por exemplo, as reputações que nós damos, né? Que nós mesmos nos damos. Geralmente, um leão, somos apresentados como fortes, sábios, águia. Eu sofro do mesmo problema, arrogância humana e fragilidade existencial. E estava, quando recolhi, com muita expectativa sobre a minha digina, né? Será que vai ter um significado tipo Monte Ferro, né? Então, um significado magistral, forte, destemido, né? Pois bem, a Helena, que entre tantas coisas também entendi em numerologia, acabou fazendo a minha numerologia certa feita. E aí, para quem conhece, o meu Odumen é 6, entendidos entenderão. Mas o número 9... o número 9 geralmente é ligado à coletividade, ao pensar mais no outro do que em si mesmo. Eu queria algo tipo assim, sabe, o mestre dos magos, que eles falam assim, o gigante pequeno, pequeno gigante, eles falam assim, aqueles nomes que a gente não entende, mas dá para enganar todo mundo. Aí, para minha surpresa, no entanto, eu me chamo Indage. Indage pode ser interpretado de várias formas. Pensa, meu pai, tá falando com a Jessi. Mas, de maneira mais robusta, significa família. Indage de Azambi, algo como família de Deus, como a pessoa que é família, a pessoa que não é individualista, mas que pensa no coletivo. Quando eu entendi que era o meu número 9, entendi que a minha essência é a coletividade, a busca por justiça, não para mim, mas para a coletividade, pela coletividade e com a coletividade. Então, eu não venho só, chego com a minha idade, com a minha família, com a sociedade civil, com o movimento negro, com o povo de terreiro, com os defensores e defensoras dos direitos humanos, com indígenas, com os sem teto, com os sem terra, com os mais necessitados, para que, juntamente com os defensores e defensoras federais, com servidores e servidoras, com o Conselho Superior da Assessoria Pública da União, com os assistidos e assistidas, criar, a partir de hoje, uma ouvidoria geral comprometida com a radicalidade na democracia em toda a sua plenitude. Obarista Calcabecile, Zé Bequatenzara, muito obrigado. Parabéns! Mas eu vou contar uma coisa no meio da queda. Que há meses atrás eu estive aqui, né? Para poder ter uma fala. Aí eu disse ali. Eu disse assim a ela: a única princesa veio estar aqui, né? Você vê me Deus, ele não veio um negro. Ela estava sem eu, ela disse. E tenho certeza que passou a fé. Logo, logo, a senhora terá o resultado dele. Eu estou aqui em menos de 2 meses sem esse resultado. Eu direito. Nossos ancestrais, especialmente, e às vezes ainda ninguém falou muito de você, nós sabemos disso. Tudo da sorte por você. Eu vou sacar essa outra. Axé. Essa é o. Faremos agora a leitura do termo de posse. Aos 14 dias do mês de dezembro de 2023, às 10 horas, na sede da Defensoria Pública da União, situada no setor bancário norte, padrão 1, bloco S, quarto andar, em Brasília, DF, perante o senhor Defensor Público Geral Federal em exercício e presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, Dr. Fernando Mauro Júnior,
compareceu o senhor Gleidson Renato Martins Dias, eleito para o cargo de ouvidor-geral da Defensoria Pública da União, biênio 2023-2025, nos termos da Portaria 1689, de 28 de novembro de 2023, publicada no Diário Oficial da União, em 1º de dezembro de 2023. A fim de ser empossado do supramencionado cargo, assumindo o compromisso de desempenhar fielmente os deveres inerentes ao cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal e a Lei Complementar Federal de 80 de 1994, bem como as demais leis do país. Assim, lavra-se o presente termo, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelo Defensor Público-Geral Federal em exercício, Dr. Fernando Mauro Júnior, e o senhor Gleidson Renato Martins Dias, ouvidor-geral da Defensoria Pública da União, empossado para o mandato de 2 anos. Neste momento, convidamos para a assinatura do respectivo termo de posse o senhor Defensor Público-Geral Federal em exercício, Dr. Fernando Mauro Júnior, e o ouvidor-geral da Defensoria Pública da União, Dr. Gleidson Renato Martins. Para encerrar esse ato, convidamos agora para seu discurso o senhor Defensor Público-Geral Federal em exercício, Dr. Fernando Mauro Júnior. Na verdade, não preparei um discurso, viu? Então, é mais para agradecer ao Dr. Gleidson a confiança na Defensoria Pública, desejar boa sorte, todo o sucesso do mundo. A gente, então, como falamos, estava aguardando esse momento há muito tempo, né? Quase uma década, eu acho. Então, sim, eu tive a honra, ainda na interinidade, de tomar essa decisão com o apoio do Conselho Superior. Então, agradeço a todos que estiveram aqui, todos e todas, os movimentos sociais, aos que nos participam de forma virtual, para prestigiar esse momento realmente histórico para a Defensoria Pública. Então, seja bem-vindo e muito obrigado. Em nome da Defensoria Pública da União, agradeço a presença de todas as pessoas e convidamos para a coffee break, que será servido no hall de entrada deste auditório, local onde se darão os cumprimentos ao ouvidor-geral. Tenham todos um bom dia.